deputado aí que antes de virar deputado, né, ganhava dinheiro de cigarreiro. Né? É fácil, porque assim, se você é policial, se você é o agente dali, é muito fácil você se corromper e ganhar muito dinheiro. Não, e vocês estão falando ali, eu vou fazer um paralelo com a perimetral leste, que é um assunto que me é caro. Eu fui investigar essa porcaria, deveria ter custado 105 milhões. Custou 446. Ah, mas custou 4 vezes mais. Cara, o problema não é só isso, é uma sucessão de erros. Foi demorando o projeto. Aí a zona de desapropriação, que era para ser rural, foi considerado recentemente território urbano, então elevou o preço dos imóveis, né? Denúncias que ainda não foram investigadas, mas de pessoas que sempre souberam investir e, teoricamente, seriam donos desses terrenos, foram beneficiados com isso. E eu vejo assim, o nosso governo, seja no âmbito federal ou no âmbito estadual ou municipal, sempre quando vê, cara, eu tô gastando 100, por que eu não posso gastar 400 e pegar uma parte pra mim? E a gente fica nesse ciclo, o pessoal não rompe, não se revolta, não fica puto, e fala, ah não, eu vou votar no fulano porque, cara, o capitão mandou. Porra, vai se fuder o capitão. Vai se fuder o filho dele. Tem várias ressalvas à China. Mas hoje saiu uma notícia. E o governo chinês acabou de condenar um político corrupto que deu 320 milhões de dólares. Eu queria muito que isso aqui fosse realidade no Brasil também. A gente não consegue matar o traficante, que só o político, né? Não, Você não consegue matar o Fernandinho Beiramar. Não, e se o policial elimina algum bandido, ele ainda fica respondendo na justiça. Porque os direitos humanos lá... E ainda tem que pagar o próprio advogado, porque em muitos lugares a corporação sequer... Em muitos lugares não, é regra no Brasil inteiro. É regra no Brasil inteiro. O policial que mata um vagabundo, ele vai para ele é processado pelo Ministério Público, enfim. Ele sofre todo um trâmite na justiça e ele paga do próprio bolso. Inclusive, isso é um dos fatores que fizeram surgir uma certa classe de advogados muito midiáticos que defendem esses policiais de forma gratuita e conseguem fazer muita captação de... Farmar muita mídia, farmar muita imprensa, ficarem, assim, conhecidos e muito ricos. Os Jeffrey Chiquines da vida só existem porque o Estado não defende seus próprios policiais. Que é um absurdo. Da Ledone, essa raça toda desses advogados criminalistas aí, extremamente, que gostam de um espetáculo, surgindo através disso, velho, é um absurdo. E assim, aí o policial se fode, e olha como é um ciclo de merda. Porque o policial vai lá e ele se fode, né? Ele tem que pagar o advogado. Muitas vezes o advogado caro, porque é um criminalista. Às vezes o crime tem alta relevância midiática e tal. Então a imprensa, a sociedade civil fica pressionando para que esse policial seja punido de alguma forma. Ele vai lá e tem que contratar um advogado. Ele vai lá e contrata um advogado caro. Pô, um policial ganha mal, velho. O policial aqui no Paraná, um soldado, deve ganhar uns 5 pau por mês, tá? Foi subindo na carreira 7, 8, 9 mil reais. Pra você bancar um advogado criminalista caro, velho, isso demanda muito dinheiro. O que o cara começa a fazer? Ele vai fazer bico em balada? Talvez ele faça. Mas talvez não, talvez ele comece essa carga do tráfico aqui, essa boca agora é minha, sou eu que vou gerenciar. Começa igual tem deputado aí que antes de virar deputado, né, ganhava dinheiro de cigarreiro. É fácil, porque assim, se você é policial, se você é o agente dali, é muito fácil você se corromper e ganhar muito dinheiro. Pô, a gente tá em Foz do Iguaçu, velho. Por que trocam o PRF a cada 2 anos aqui na estrada? Porque, cara, se não trocar, vai ter esquema, e o cara vai ficar milionário em cima de esquema na fronteira. Um monte dessa raça. No off eu posso contar algumas histórias que eu não posso contar. Essa raça da Receita Federal. Olha, eu definitivamente tenho uma opinião sobre a Receita Federal. Eu acho que eu compartilho muito bem, mas enfim. Eu tava falando também com o João ontem. Cara, aqui em Foz, as nossas Forças Armadas aqui chega a ser uma piada. Eu vou fazer essa ressalva de novo. Eu respeito a instituição das Forças Armadas. Mas, cara, aqui no Brasil, aqui em Foz do Iguaçu é ridículo. Recentemente, semana passada, roubaram a fiação do poste ali do quartel e eles ficaram sem luz. Os caras não conseguem proteger a porra do quartel, vai proteger a fronteira. Pelo menos o meio-fio tá pintado. Eu respeito a memória do Exército Brasileiro. Esse exército de hoje que gasta 70% do orçamento, folha de pagamento, se tiver uma guerra, não tem sequer orçamento. 1 hora de tiroteio. Exato. Desculpa, eu não posso. Eu respeito a memória, respeito o destacamento que foi lá, que lutou na Segunda Guerra, respeito a vitória que a gente teve na Guerra do Paraguai. A tradição do Exército Brasileiro é de ser respeitada. Mas o que o Exército Brasileiro virou, desculpa, não dá pra respeitar. Tipo assim, o nosso exército, no que o nosso exército é referência hoje, a gente desenvolve tecnologia, nem como é que eles chamam? Os encoraçados de transporte de pessoa que os outros países compravam da gente, pô, nem isso, nem o Tucano mais, que era, né, nossa aeronave de orgulho, ainda deve ter um outro país que compra alguma coisa de Tucano. O Brasil era referência de produção militar, de blindados, sim. de armas, a Imbel. Buzeiro, e cara, hoje a gente parou vem... no tempo. Hoje as Forças Armadas é um bando de penduricalho de salário.
Só serve pra ficar pintando meio Mas fio aí pra... pague imposto, porque a filha do militar que tá com 70 anos, tem vários filhos, né? E tem um amigo que mora junto, precisa receber uma pensão. Ela não casa, né? Justamente pra isso. Mas o meu levantamento ali foi em relação ao estado do Paraná aqui, né, vocês como pré-candidatos, a federal, a estadual. Cara, a fronteira aqui é uma piada, porque você vai ali pra Argentina, eu admiro os argentinos, por mais que, assim, que tem alguns conflitos no futebol e tudo mais, mas, cara, você vai, pra entrar na Argentina, você tem que passar o seu RG. Eles verificam qual carro tá entrando, quantas pessoas estão entrando ali, quantas pessoas estão retornando depois da Argentina. Mas se você vai pro Paraguai, é várzea. Ninguém sabe quem entra, quem sai. No ano passado eu estava trabalhando num lugar aqui, roubaram motos, celulares, roubaram o celular de um cliente, a gente já foi direto ali na Ponte da Amizade para avisar, ó. PRF, a descrição dos suspeitos é essa, a motocicleta, a descrição é essa. Ah, não tem como saber. Porque os caras foram pela porra da Beira-Rio, que não tem a captação de imagem nem nada. Se vai pela BR, pega a imagem, mas como foi pela Beira-Rio, não. E a Beira-Rio já é uma desgraça por si só. Não tem iluminação, o asfalto é ridículo. E a gente vê todas as cidades lindeiras ali com... cara, passa barco direto, contrabando, tráfico de drogas, tráfico de armas, e a fiscalização nenhuma. Mas se sair um pescador para ir pescar fora da temporada, abre-se um portal absolutamente do nada, e aí vai lá, IBAMA, CMBio, toda a polícia ambiental, e vão ferrar o cara. Mas porque tem que ser realmente ter um efetivo, cara, Foz do Iguaçu precisava ser uma cidade-estado, Uhum. né? Precisa defender aqui o nosso território. Eu acho que isso parte de uma ideia que eu e o Pedro a gente tá discutindo já há algum tempo. A gente tá trabalhando de como executar e o que é a competência de cada um e o que é constitucional de fato. Mas, cara, de fato, eu acho que a região de Foz ela deve ser uma zona econômica especial, no mínimo. E, na minha opinião, deveria ter uma equalização em questão de impostos para que haja uma competitividade com o Paraguai. Legislação trabalhista, idem. Enquanto a gente não fizer isso, a parte econômica de Foz vai ficar sempre muito prejudicada. E essa ideia de autonomia da cidade, eu concordo 100%. Você virar uma cidade autônoma para cuidar da própria segurança, uma polícia especializada, uma polícia de fronteira, e também, com certeza, o fortalecimento da Força Nacional, do Exército e da Polícia Federal aqui. Até onde eu sei, a Polícia Federal ficou muito tempo com defasagem de pessoal, né? Agora tá dando uma equilibrada, mas aparentemente também não é o ideal. Então são várias pequenas coisas que a gente pode começar a fazer que vão melhorar aí a curto, médio e longo prazo. Mas assim, no ideal, de fato, eu acho que a cidade autônoma do Iguaçu, ou o estado do Iguaçu, Estado do Iguaçu deveria existir. E é uma ideia que a gente está discutindo, inclusive, com os nossos amigos lá, com o Antum, que quer fazer o estado da Guanabara, a gente quer fazer o estado do Iguaçu. Adaptar o mesmo modelo. Exato. E não é nada, parece, quando a gente fala assim, parece algo, né, extraordinário, cara, mas a China fez, por exemplo. A China pegou certos estados, foi como eles saíram do comunismo, né? Eles saíram do comunismo falando assim, então, beleza, vamos experimentar Hoje, basicamente, eles são um capitalismo de Estado, né? O Deng Xiaoping, ele chegou e falou assim, não, então, beleza, então vamos experimentar aqui, vamos botar uma zona de capitalismo aqui, vamos botar uma zona de capitalismo aqui, né? Pegou lá uns pedaços, delimitou e falou, aí vocês podem ser capitalistas, vamos ver o que acontece. E a mesma coisa aqui no Brasil, então vamos pegar umas áreas e falar, pô, vamos botar aqui em Foz do Iguaçu, vamos equiparar a legislação de Foz do Iguaçu com a do Paraguai? Vamos falar, o sistema tributário é igual, né, o sistema trabalhista é igual, cara, você vai ver, Foz do Iguaçu vai explodir. E outra coisa, por exemplo, a gente tem a Zona Franca de Manaus. Com todo respeito, pra que caralho serve a Zona Franca de Manaus? A Zona Franca de Manaus serve pra fuder logisticamente a importação e exportação, pra onerar transporte, pra absolutamente tudo. Cara, se a merda de Manaus tem uma Zona Franca, por que a gente não pode ter uma Zona Franca aqui? Eu tenho que agradecer muito a Zona Franca de Manaus, que fez eu comprar uma CG 160 pelo triplo do valor que ela vale. Sim, é isso mesmo. Paguei 20 mil reais numa moto, 0 km. Cara, não vale 20 mil. Se você pegar o custo de produção ali, você vai pagar 8, 9 mil. Aí você coloca ali um imposto, alguma coisa. Cara, 12 mil. Ainda é caro, mas tá. Não tem justificativa. Não tem justificativa. E aí, porque o que acontece? A partir do momento que você começa. Que foi o que aconteceu na China. Você começa a criar essas zonas especiais, a economia vai se desenvolver nessas zonas especiais. Se você fizer direito, né? Não fizer igual em Manaus, que é mal feito, mas você faz direito, faz uma zona especial de verdade, com legislação própria, com regime trabalhista próprio, com regime tributário próprio, como os chineses fizeram. E aí você começa a ver que aquele lugar começa a se desenvolver. E os outros governadores vão falar, opa, eu também quero essa arrecadação aqui, eu também quero essa prosperidade. Eu também quero chegar pro meu povo e falar que eu tô dando emprego, que tá todo mundo recebendo 3 vezes mais, não sei o quê. E aí você muda o país, né? Que foi o que rolou lá na China. E assim, aqui a gente... Cara, Foz do Iguaçu, uma região que tem tanta possibilidade. Se um político, se o gestor público for minimamente criativo, isso daqui vai evoluir tanto. Hoje, por exemplo, eu gravei um vídeo. Eu falo basicamente que Foz do Iguaçu pode virar o principal hub tecnológico do país. Porque, cara, aqui a gente tem energia, teoricamente seria uma energia barata. A gente tem o Rio Paraná, que
funcionaria como uma grande geladeira para colocar data centers. Cara, a gente pode trazer as maiores big techs do mundo para se instalarem aqui, para gerarem emprego aqui. Mas a gente não faz, velho. A gente não faz. A gente vai perder espaço de novo pro Paraguai, por quê? Eles estão pegando o excedente da energia do contrato de Itaipu, que de vai Itaipu, vencer. que deveria voltar pro Brasil, mas agora o contrato venceu, eles vão poder fazer o que eles quiserem. Muito barato, vão colocar data center lá e a gente vai, ó, tomar no cu de novo. E uma coisa que eu fico impressionado é que nós temos a segunda maior hidrelétrica, e já foi a maior, mas continua sendo a maior em produção de energia. Mas a energia não fica aqui. A energia vai para São Paulo e região. Só que durante toda essa linha de transmissão você vai perdendo energia ali. Sim. Enquanto aqui em Foz do Iguaçu vive tendo apagão esporadicamente. Bate uma tempestade, alguma coisa, você já fica sem luz em determinados bairros. E a questão nem é essa, né? A questão é que ano que é Itaipu? Da década de 70? Antes. 60, foi. 60, 70? Final dos 60. Assim. Eu acho que é antes até, tá? E assim, não, porque é da ditadura. Não, então, ela foi... Acho que foi final de 60 e início de 70. Final de 60 e início de 70. Você tá falando... Cara, é verdade que tinha coisa das quedas, mas quanto tempo a gente tá se escorando em cima de uma hidrelétrica? A gente tinha que ter umas 10 Itaipus. Tinha que ter demanda energética para 10, tinha que ter feito várias usinas dessas. A gente tinha que ter um planejamento de fazer... Pô, você tá falando que a revolução tecnológica que vai acontecer é uma revolução que demanda energia. Né? Os países, tipo, assim, igual lá a Alemanha que falou, caramba, a nossa energia nuclear, né? A gente acabou com o desenvolvimento da energia nuclear. Você tá falando que leva 5 anos para fazer uma... Como é que chama? Uma usina nuclear. Sim. E aí, cara, aqui também no Brasil você leva quantos anos para fazer uma hidrelétrica? Beleza, vamos fazer energia limpa, vamos fazer hidrelétrica, a gente não consegue fazer nuclear direito. Da década de 60, 70, que foi terminar, se eu não me engano, as últimas turbinas foram ali no final dos anos 90. Mas, hoje em dia nós temos tecnologia bem mais avançada, então a construção de uma nova hidrelétrica demoraria 3 vezes menos. No máximo uma década já estaria pronta. Cara, e mesmo se não haja modernização, mesmo se não haja construção, a gente perder 50% da produção de energia para o Paraguai é um absurdo. Primeiro que foi uma negociação muito ruim. Imagino que os gestores da época não tenham calculado, ou se calcularam, enfim, eu não entendo qual foi o cálculo que eles fizeram para dividir 50-50, sendo que o Paraguai é um país minúsculo que não tem essa demanda energética. Beleza, essa negociação foi posta, né? Eu acho que agora os nossos governantes eles devem ter um mínimo de ímpeto para rever essa negociação, né? Porque eu não vejo muito sentido a gente continuar dando 50% da produção energética para o Paraguai. Ah, mas William, você vai rever isso, você vai criar uma crise diplomática. Beleza, cria crise diplomática. Vamos resolver o problema de casa? Ah, mas o Paraguai vai fazer o quê? Vai explodir Itaipu? Com todo respeito, o Paraguai não vai fazer absolutamente nada. O Brasil, por mais que a gente tenha esse exército defasado e tal, o Brasil é a potência regional. Sim. E a potência regional faz igual os Estados Unidos estão fazendo com o mundo inteiro. Ela impõe a sua vontade política. E isso tem que ser feito. Ah, não, mas porque a gente precisa negociar. Ah, é porque o Itamaraty, não sei o que lá. Meu amigo, pelo amor de Deus, se a gente não tiver força política... política externa de boiola. E força, e hard power de fato, pra conseguir impor a nossa vontade, fecha esse país. A gente divide aqui, cria o Sul aqui, os Estados Unidos do Sul, separa São Paulo lá, separa o Rio de Janeiro, separa Guanabara, cria o estado da Amazônia, vende os Estados Unidos. Acabou esse país.